Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Introdução. Numa noite do último verão, corri 11 quilômetros na praia de São Francisco, da Cliff House até Dale City, ida e volta. O ar estava fresco, mas o sol que brilhara durante o dia havia aquecido a areia. Senti-me levado sem esforço pelos pés, sem nenhuma pressão em parte alguma do corpo, com as batidas do coração ligeiramente acima do normal e a respiração suave e regular. Meus olhos saboreavam profundamente a magnífica visão do oceano, do céu noturno e dos morros que circundavam a cidade. Ao chegar ao fim da praia, sentei-me, aonde meus pés já não podiam carregar-me, meus olhos me levavam. Contemplei as ondas tímidas que espumavam na praia. Observei um borrifo delicado e cintilante cobrindo as formações rochosas que assumiam o aspecto de castelos, cavernas e pontes. Aspirei o ar úmido e relaxei-me profundamente, pensando em minha família em Israel e, sobretudo, em tudo por que passei para poder conhecer aquela intensa experiência visual. Desde o princípio, eu procurara o mar para exercitar os olhos, utilizando-me do sol, do ar fresco, das ondas e do meu próprio corpo como instrumentos de cura. Na manhã seguinte, eu estaria voltando a Israel pela primeira vez desde que de lá saíra 9 anos atrás. Toda a minha família foi receber-me no aeroporto. Ela sempre me desestimulara de praticar os, abre aspas, inúteis, fecha aspas, exercícios dos olhos e do corpo, que finalmente me permitiram curar a cegueira e me desestimulara de ensinar a outros os métodos de autocura que eu descobrira, ainda que estivessem tendo notável sucesso antes mesmo que eu terminasse a escola secundária. Não obstante, foi uma alegria vê-los todos, meus pais, minhas tias e tios, e especialmente minha avó, a única alma carinhosa que me animara a fazer a tentativa desde o início. Fui ver Miriam, minha primeira professora, a mulher que me guiara os primeiros passos na autocura. Depois de procurar sua casa por muito tempo, bati à porta e me ouvi a voz. Quem está aí? É Mare, respondi. Quem o mandou aqui? Indagou ela. Fiquei chocado. Ela não se lembrava de mim. Sou eu, Mare, repeti. Está bem, mas quem o mandou aqui? Afinal, ela abriu a porta e ainda assim não me reconheceu. Miriam, sou eu. Não se lembra de mim? Aquele que curou os olhos da cegueira? Quando afinal compreendeu, ela precisou agarrar-se à maçaneta da porta para não cair. Depois, segurou-me a camisa e pôs-se a sacudir-me e a abraçar-me, rindo histericamente. Puxou-me para dentro da casa e apresentou-me aos seus hóspedes, ainda a rir-se. Este é Mer, aquele de quem lhes falei. Não posso acreditar. Verifiquei então que algumas daquelas pessoas tinham estado ouvindo histórias a meu respeito havia vários anos. Fiz conferências para centenas de pessoas na Sociedade Vegetariana, a primeira organização a apoiar e promover o meu trabalho. O próprio secretário do Parlamento de Israel foi ao seminário que se seguiu às conferências. Uma mulher parcialmente cega, que até então nunca fora capaz de ler nada, ao fim do terceiro dia já lia algumas letras, e várias pessoas que sofriam de graves problemas na espinha experimentaram um alívio logo depois do primeiro dia.
Minha velha amiga e colega Vered lá estava, com Shani, antiga paciente nossa. Eram ambas vítimas da polio. Shani, que usava bengala para andar quando eu a vira pela primeira vez, contou-me que a bengala ficara encerrada no armário nos últimos 10 anos. Elas começaram a praticar exercícios que não faziam havia muito tempo, e a criatividade de Vered desabrochou como sempre. Ela seguiu minhas instruções desde o princípio e, a partir dali, criou uma dúzia de novos exercícios próprios, encontrando forças dentro de si mesma para movimentar a perna fraca, de maneira que nem ela poderia acreditar que conseguisse. Mostrei às pessoas a diferença entre movimento e exercício. O movimento é a essência da vida e cada movimento infunde vida nova ao corpo. A inteligência inata do corpo revela-se através do movimento sutil. É um instrumento para criar toda a melhoria que se deseja. Estimulei as pessoas a descobrir e criar exercícios que se adaptassem aos próprios corpos, como Vered fizera. Diverti-me ao notar a diferença que havia entre os meus alunos israelenses e os da América. Os israelenses faziam muito mais barulho e cada qual, julgando-se um especialista, explicava aos outros o que eu tencionara dizer, e a seguir berravam um com os outros por não me deixarem falar. Eu era a única pessoa sossegada do grupo e todos me cumprimentaram pela minha cortesia, o que nunca aconteceu na América. No último dia do seminário, juntaram-se a nós Miriam, minha avó e minha tia Nechama, que estava experimentando a minha técnica pela primeira vez. Tia Nechama confessou-se espantada, pois depois de fazer exercícios de olhos, conseguia ler sem os óculos, e o orgulho da vovó não conhecia limites. Ela sempre me apoiara e via agora o fruto do seu cuidadoso zelo. Vovó tivera problemas de coração e articulações inchadas durante vários anos e apenas conseguia caminhar quando cheguei, não podendo subir escadas sem a ajuda de outra pessoa. Quando saí de Israel, estava caminhando sozinha e sem dificuldade, e me contou: Mer, a melhor coisa que você poderia ter feito por mim foi curar-se, pois agora tudo o que trouxe para si está dando a mim. Escrevi este livro com a esperança de que muitos, muitos outros também se beneficiem destes simples descobrimentos, que o corpo necessita de movimento e atenção, que nenhuma doença é incurável e que nunca se deve abandonar a esperança.